Oi, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bom? Mais uma aula, né? Aula de hoje, 13/7/2020. Português, com o professor G. Anderson, Escola na Nery. Todo mundo aí deve ter aproveitado bem o final de semana. Espero que sim. Espero que tenham feito coisas legais, tá? E se divertido com a família de vocês, com os amigos, claro, de forma virtual, os amigos de forma virtual, família do lar, tá? E aí, para começo de história, na aula passada vocês viram uma entrevista, né? Espero que tenham gostado do tema, do vídeo também. Vão dando os feedbacks, professor, tá legal, professor, acho que você tem que ir mais devagar, para que eu possa tentar melhorar se estiver falhando, certo? Ou trazer outras coisas diferentes também, tá bom? Hoje nós vamos seguir a partir da página 54. Então, vamos voltar a ver um tema que muita gente não gosta, por achar difícil, por dizer que é complicada, mas é aquela coisa. São questões de detalhes que farão toda a diferença nesse conteúdo, certo? Então, como vocês estão vendo aí, vamos falar sobre oração subordinada. Mas dessa vez não vai ser qualquer tipo de oração subordinada. Vai ser a subordinada adjetiva. Então, vamos conhecer a partir de então o conceito dela, como usá-la, como foi que surgiu assim dentro de um período composto esse tipo de oração. Professor, eu achava que só tinha a substantiva. Não, lembra lá numa aula da substantiva que eu classifiquei, né, enquanto substantiva, adjetiva e restritiva e adverbial, perdão. Então são os três tipos, né? Substantiva, adverbial e adjetiva. Estamos vendo a adjetiva, ainda teremos as adverbiais. Tudo bem? Então, vou começar aqui nossa apresentação e já vem a pergunta para vocês. Facinho, 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 como diz a música. Você lembra o que é um adjetivo? Ora, o que é um adjetivo, professor? Eu lembro que você já tinha dito na sala que ele faz parte daquele grupo de palavras. Exatamente, o adjetivo, ele é um dos integrantes da classe de palavras, né? Então, bora ver aqui as finalidades dele, as funções que ele desempenha dentro das orações, frases e períodos. Partiu? O menino que namoro é adorável. Então, observa aqui, nesse exemplo, que nós temos uma palavra fazendo referência ao nosso sujeito. O sujeito é um substantivo. E aí eu começo, professor, a formular lembranças aqui de que a professora falava que o adjetivo concorda com o substantivo. Exato. Que o adjetivo faz referência ao substantivo. Exatamente. Então, veja, ó, o menino é o sujeito da oração. Como é esse menino? Ao meu ver, ele é adorável. A palavra adorável está caracterizando a palavra menino. E aí, concordando também com ela, né? Ó, menino está no singular, adorável também está no singular, certo? Vamos continuar analisando. As explicações detalhistas às vezes causam sono nos alunos. Eita, será que eu deixo vocês entediados aí? Mas observe, às vezes é necessário ser detalhista, às vezes não, né? Realmente causa sono. Observa aí que na palavra explicação, ela é a palavra explicação, perdão, ela é o nosso sujeito. Ó, as explicações às vezes causam sono nos alunos. O que é que causa sono? As explicações. Aqui nós veremos que não são qualquer explicação, não é qualquer explicação. É o quê? É a explicação detalhista.
Então, detalhista aí é o nosso adjetivo. Caracterizou o quê? A palavra explicação. O Brasil está enfrentando uma crise terrível atualmente. Observa que agora, o nosso adjetivo não está relacionado à palavra Brasil, que é o sujeito da oração, e veio relacionada a uma outra palavra, que ainda é substantivo, né? Crise. Crise. Como é essa crise? Terrível. Os alunos aspiram o cheiro de delicados jasmins. Observa que o verbo aspirar está no sentido correto, tá? Regência verbal do verbo aspirar diz que quando não é no sentido de almejar, de desejar, ele é transitivo direto, né? Nesse sentido, não exige preposição. Então, os alunos aspiram o cheiro. Aqui está no sentido de respirar, de inalar. Os alunos inalam o cheiro de delicadas jasmins. Aí a palavra delicada, ela está fazendo referência a uma outra palavra. É aluno? Os alunos delicadas? Sem chance, né? Se fossem os alunos delicados, aí sim. Mas nós temos aqui os alunos delicadas, não rola. Então, delicadas faz referência a jasmins. Então, eu tenho que aí, jasmim é o substantivo e delicada é o adjetivo que o caracteriza. Os pais visam um contrato extenso. Professor, que oração diferente. Os pais visam o contrato. Então, seus pais desejam o contrato? Não. Almejam o contrato? Não. Seus pais assinam. Verbo visar no sentido de rubricar, de assinar, também é transitivo direto. Logo, não exige preposição, tá? Por isso que nós temos o O ali. Os pais visam o contrato extenso. Como era o contrato, professor? Era curto? Era longo? Era o quê? Era extenso. A palavra extensa é o adjetivo em questão. Aí, um resumo do que eu falei. Adjetivo é uma classe de palavra que serve para caracterizar ou determinar um termo, tá certo? E aí esse termo recebe o nome de substantivo. Ele ainda pode fazer o quê? Pode explicar uma característica ou restringi-la. O adjetivo tem dentre as suas funções essas aqui, de explicar algo ou restringir esse algo, tá certo? É o que a gente vai ver a partir de agora, que a partir desse conceito tudo vai ser diferente. Observe agora estas orações. Joana viu o pássaro voador. Joana viu o pássaro que voava. Professor, parece que é a mesma coisa. Eu entendi que Joana viu um pássaro e esse pássaro era voador. Não é verdade? É verdade. Vocês entenderam perfeitamente. Joana viu um pássaro, esse pássaro voava, tá? Só que aí, por exemplo, quando nós estamos falando, nós podemos falar das duas maneiras, né? Ora, Maria, Joana viu um pássaro voador. Maria, Joana viu um pássaro que voava. Então, são formas que a língua portuguesa permite o falante a usar. E aí essas formas elas estão diferentes, né? No primeiro caso, nós temos que voador faz referência a pássaro. Então é um adjetivo. E aí nós temos o segundo caso, o pássaro que voava. E aí? E agora? Que voava? Está fazendo referência a pássaro? Sim, está dizendo como ele é, né? Mas agora está diferente, professor. Voador ali, é apenas um adjetivo. Já aqui que voava parece que é uma oração, porque voava é verbo, né? Então, nós temos aí uma oração subordinada adjetiva. E vamos entender o porquê, tá? Mas observa,
Joana viu pássaro é um período. Que voava é outro período. Tá certo? Vamos seguir? Analisando, na oração Joana viu pássaro voador, o termo voador é um adjetivo. Ele caracteriza o substantivo pássaro. Então, eu tenho aí, né, uma caracterização para a palavra pássaro. Como era o pássaro? Era um pássaro que caminhava? Não, professor, tá louco. Era um pássaro voador. Voador, isso mesmo, batendo as asinhas aí. No período composto, Joana viu o pássaro que voava. Temos uma oração que funciona como adjetivo. Ela, por completa, caracteriza o substantivo em questão. Então, lembra que oração subordinada, ela exerce uma função sintática em relação a um outro termo da oração? Nós vimos esse conceito lá em oração subordinada substantiva. Nas adjetivas acontece a mesma coisa, só que agora nós não vamos ter, digamos assim, apenas uma relação com digamos, essa oração não vai ser um substantivo, e sim um adjetivo que fará referência a um substantivo, tá certo? Então, vamos seguir para a gente analisando. Continue observando. Comi um doce. O doce era bom. Professor, eu me lembro de uma coisa que o senhor falou aí, uma aula que eu assisti um dia desses. Se você lembra, você está certíssimo. Lembra de quê? Que nós estudamos os pronomes relativos. Pronomes relativos serviam para ligar orações e evitar uma repetição, né, de palavras. Observa que nessas duas orações, uma palavra se repetiu, que foi a palavra doce. E para isso ser evitado, o que é que eu utilizo? Um pronome. O pronome faz essa substituição. Mas que pronome é que faz referência ao nome? Um pronome relativo, tá? Então, comi um doce, o doce era bom. E aí, para não acontecer essa repetição, olha como fica. Comi um doce que era bom. Tirei a palavra lá, o doce, e juntei. Comi um doce que era bom. Mas eu acrescentei um camarada que fez toda a diferença aí. Né? No segundo exemplo, note que o pronome relativo que tem uma finalidade especial nele. Unir as orações sem que haja uma repetição de palavras. Essa é a finalidade dos pronomes relativos, tá? Revisem aí a listinha de pronomes relativos que vocês viram, certo? Porque agora nós vamos estar utilizando eles dentro de quê? Das orações adjetivas. Me lembro que uma aluna, em uma aula interativa, perguntou, professor, por que essa oração tem uma vírgula antes do pronome e essa não? Você lembra, né? Você perguntou isso. Então, você vai descobrir nessas aulas de oração subordinada adjetiva. Hoje eu não sei se eu vou falar sobre, mas na próxima aula, com certeza, tá? A gente vai ver direitinho o uso dessas pontuações dentro das orações subordinadas. Beleza? Comi um doce que era bom, então aí nós temos uma oração subordinada adjetiva. Mas aí, professor, está na hora da gente entender o que é uma oração subordinada adjetiva. Não acha, não? Acho e concordo com vocês. Vamos compreender o conceito? Se liga. As orações que caracterizam um termo de outra oração são chamadas de orações subordinadas adjetivas. É muito fácil. Muito fácil, gente. A oração subordinada adjetiva funciona como um adjetivo. O que é que o adjetivo faz? Caracteriza o substantivo.
A subordinada adjetiva também vai levar uma característica para uma palavra ali na oração principal, tá? E aí observa que essas orações são subordinadas ao termo que se relacionam, tá certo? Então, o menino que era feliz chegou aqui. O menino que era feliz. Esse que era feliz é uma oração adjetiva que está sendo relacionada a quem? A palavra menino, ao menino, certo? São introduzidas pelos pronomes relativos uma diferença gritante da substantiva para adjetiva. Na substantiva, nós tínhamos conjunções integrantes. Agora, nas adjetivas, quem vai integrar e unir aí essas orações, ligar uma com a outra, é quem? O pronome relativo. Tem valor de adjunto adnominal, pois determina um substantivo. Adjunto adnominal, né, o que vem junto de um nome. Então, eu poderia dizer, a casa de Pedro. De Pedro aí está sendo adjunto de quem? De casa. Não é qualquer casa, é a de Pedro, tá certo? Adjunto adnominal. As orações subordinadas adjetivas podem ainda ser explicativas e restritivas. Isso nós não vamos ver na aula de hoje, apesar de ter alguns exemplos, eu não vou tocar, tá, nesse assunto, restritiva e explicativa. Vai ser tema para uma outra aulinha nossa. Porque para a gente não atropelar as coisas, ver tudo de uma vez, vamos fazer diferente. Eu vou mostrar primeiro conceitos e exemplos de uma forma geral e nas próximas aulas a gente vai esmiuçando isso daí, tá? Então, pode ser de dois tipos, ó, diferente da substantiva, que nós tínhamos algumas classificações lá, né? Agora nós temos apenas duas. E aí eu trago análises para a gente fazer a partir de memes. Olha só esse meme. Minha cara, quando o professor diz que o assunto que estamos estudando é facinho, facinho. E aí? Essa cara é real? Quando eu digo que oração subordinada é facinho, facinho, acreditem, é fácil, tá? Então, ó, note que aqui em destaque eu já trouxe a oração subordinada adjetiva. Mas vamos observar o porquê dela ser adjetiva. Ó, minha cara, quando o professor diz o quê? Que o assunto é fácil. Então, tá, beleza, que o assunto é fácil. Agora, quando eu falo que estamos estudando, então, por exemplo, o assunto estudado. O assunto estudado aí seria um exemplo de adjetivo, né? Para essa palavra assunto. Note que agora nós não estamos falando de qualquer assunto. Estamos falando do assunto que estamos estudando hoje, agora. E aí, ó, que estamos estudando vai completar o sentido de assunto de forma a caracterizá-lo. Então, se está caracterizando, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Outra cara aí, minha cara, quando sei das coisas que ninguém imagina que descobri. Eita, menina, é aquela fofoca, né? Quando a gente tá lá nos papinhos e aí o fulano ou a fulana acha que a gente não sabe de nada do que está acontecendo e nós por dentro sabendo de tudo, né? Deixando ele ali fazer o show todo, mas a gente sabendo de toda a verdade. Então, ó, nesse sentido, olha a cara aí dele. Minha cara quando sei das coisas que ninguém imagina que descobri. Note que, se eu tirar essa parte que ninguém imagina, eu vou ter o seguinte. Minha cara quando sei das coisas que descobri. Aí nós teremos um período, né? Teremos um período, sim. E nesse período, ó, nós vamos ver que tem o verbo saber,
quando sei das coisas, um período simples, aí seria. Que descobri seria outro período, juntando os dois. Então, a gente tem as coisas descobertas, pode funcionar, então, também como adjetivo. Mas eu quis destacar esse daqui, ó, das coisas que ninguém imagina. Não são qualquer coisa, não é qualquer coisa, é a coisa que ninguém imagina, tá certo? Então, minha cara quando sei das coisas que ninguém imagina. Que ninguém imagina seria a nossa oração subordinada adjetiva. Minha reação ao ver os conteúdos que não estudei caindo na avaliação global. Então, minha reação aos ver os conteúdos caindo na avaliação global seria a oração principal, que não estudei, seria a oração subordinada. Qualquer subordinada? Não, subordinada adjetiva. Não é qualquer conteúdo, é o que você não estudou, ou seja, o conteúdo não estudado, certo? Então, fica a dica aí de oração subordinada adjetiva. E aí, por fim, para terminarmos, eu tenho a inversão. Nós aprendemos a transformar um período simples em oração subordinada. Ó, vou voltar para vocês verem lá no início da aula. Ó, período simples se transformando num período composto. Joana viu o pássaro voador. Joana viu o pássaro que voava. Como é que eu faço, professor, para reverter esse processo? Vamos lá? Bora aqui, chegamos. Ó, os meninos de comunicação modernos precisam de pessoas que tenham criatividade. Então, os meninos de comunicação modernos precisam de pessoas que tenham criatividade. Note que, perdão, gente, é meios de comunicação. Um exemplo anterior tinha menino, professor, tu tá de óculos e não tá lendo direito. Os meios de comunicação modernos precisam de pessoas que tenham criatividade. Note que os meios de comunicação modernos precisam de pessoas, é a nossa oração principal. Ela aí veio acompanhada de uma outra oração, que está subordinada a ela. No caso, uma oração adjetiva. Por quê? Note que pessoas não são qualquer, não é qualquer pessoa, tá? São quais pessoas? São as pessoas que tenham criatividade. Então, que tenham criatividade aí faz referência a pessoas. Logo, nós temos um adjetivo. Mas o adjetivo está sendo toda a oração. Se é toda a oração, lembra? Oração subordinada. E aí a gente classifica ela como adjetiva. Mas eu posso voltar a ter um período simples. É só eu eliminar a oração subordinada adjetiva. Como é que a gente faz? Pessoas que têm criatividade são pessoas, isso daí, criativas. Pessoas que têm criatividade são pessoas criativas. Então, os meios de comunicação modernos precisam de pessoas criativas. Nesse sentido, criativa voltou a ser um adjetivo. E aí apenas está, ó, explicando essa questão das pessoas, restringindo essas pessoas, caracterizando essas pessoas, sobre essa diferença de restrição e caracterização e também explicação, a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Mas, ó, só para anotar, aqui nesse primeiro exemplo, que tenham criatividade, oração adjetiva, nesse outro, temos apenas um período simples, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que todo mundo tenha conseguido entender. Qualquer coisa é só voltar ao nosso vídeo ou me chamar
para a gente ter um papinho e eu tirar algumas dúvidas que forem necessárias, tá certo? Então, beijão, cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Se cuidem. Cuidem-se.